Mas aqui nós temos esse texto que nós ouvimos na liturgia de hoje, é um texto vocacional, né? Fala de vocação, de chamado de Deus, né? A primeira leitura nós temos ali a figura do servo sofredor, o profeta Isaías. Ele está no contexto lá, é o chamado segundo Isaías. É no final do exílio na Babilônia. O profeta ele também está na Babilônia junto com os exilados. Então imagina alguém, de repente, dizer para a pessoa, querer animar as pessoas, e a partir do capítulo 40 até o 55 do profeta Isaías, é a chamada consolação, né? É a mensagem de consolação e esperança que o profeta apresenta ao povo, né? E aí no capítulo 42, 49, 50 e 52, apresenta lá alguma coisa, um tom diferente, falando do servo sofredor. Deus vai enviar uma pessoa que vai ajudar o povo, né? Esse servo sofredor. E aqui mostra, né? Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E aí essa pessoa vai sofrer muito, né? Imagina se primeiro o profeta dizer isso naquele contexto que o povo está triste, desolado, quem que vai dar ouvidos a ele? No entanto, ele disse que Deus vai enviar aqui o seu servo e vai ser glorificado nesse servo. Como? Com muito sofrimento, aí, com muita perseguição. Esse servo vai sofrer, vai carregar as dores do povo, né? Isso aqui a gente entende, hoje a gente entende assim, para nós, Jesus se encaixa perfeitamente nisso aqui. Mas pode dizer desrespeito ao povo de Israel, desrespeito a cada um de nós também, né? Quando a gente se coloca como servo de Deus. É interessante que servo é diferente de escravo, né? O escravo, ele é obrigado a fazer aquilo. O servo, ele é uma voluntariedade, né? Ele tem a sua vontade, ele se propõe a servir, é diferente, né? O servo é diferente do escravo. E aqui Deus diz, não basta ainda ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações para que a minha salvação chegue até os confins da terra. E a glória de Deus, ele mostra aqui, é reunir, chamar de novo o povo, aqueles que estavam exilados, né? Para que eles voltem depois a Jerusalém, voltem de novo à sua terra, né? Então, assim, talvez está mostrando, com certeza está mostrando para nós aqui que a glória de Deus é a gente voltar para Ele, né? A gente também conduzir outros para Ele, junto dele, de onde nunca deveríamos ter saído, né? Mas nós sabemos da nossa condição de pecado, né? Mas diz o profeta lá, né? E agora diz o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para Ele. Então, o chamado aqui vem desde o nascimento nosso. Deus, assim, o chamado sempre é uma iniciativa de Deus. Não é nós que escolhemos, né? E aí nós temos a segunda leitura, a carta aos Coríntios. Paulo, nessa comunidade, que ele ficou uns 18 meses, lá, segundo Atos dos Apóstolos, Paulo ficou nessa comunidade, lá da Grécia, lá em Corinto, por cerca de 18 meses. Evangelizou ali. Mas depois aí chegaram os cristãos também de Jerusalém, aí houve conflitos na sinagoga, Paulo foi expulso da sinagoga. E ele era questionado também a autoridade dele, né, a apostolicidade dele. E aí ele diz aqui o trechinho início, né, Paulo chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo. Está novamente mostrando que o chamado é a iniciativa de Deus. Então, se Deus chamou, Ele também dá força para a nossa missão, para a nossa vocação. Nós temos diversas vocações, né? Nós temos aí o casal Nadir e Augustinho celebrando 51 anos de vida matrimonial. É uma vocação, é um chamado, né? Mas temos também a Luzinete, que está celebrando o dom da vida, dela também, aniversário. A primeira vocação nossa é a vida. Mas nós temos uma vocação batismal, né? E a gente, por mais que a gente possa dizer que a gente está numa crise vocacional, né? Às vezes a gente vê assim, a sociedade, nossas pessoas casam, depois separa, divorcia, aí enrola a vida toda. Gente que abraça o sacerdócio, depois abandona tudo, entra na vida religiosa, depois chuta o pau da barraca, né, desanima. Tem gente que faz um curso, né, uma faculdade, de repente muda, não quer mais saber daquele curso, vai fazer outra coisa. Parece que nós estamos numa crise vocacional, né? E esse ano, a igreja, nós estamos celebrando um ano vocacional. Ou seja, a gente tem que refletir sobre essa questão da vocação como um chamado de Deus, né?
E aí, interessante, até o salmista diz lá que o prazer dele, né? Eis que vem o Senhor com prazer, faça a vossa vontade. A gente sabe que não é fácil fazer a vontade de Deus, realizar a vontade de Deus é um desafio para todos nós, né? Mas é a vontade de Deus que vai nos realizar, né? Lógico, pressupõe renúncias da nossa parte, né? Às vezes eu costumo dizer que a gente tem que largar o osso para ficar com o filé mignon, né? A gente precisa discernir qual que é o projeto que Deus tem para nós. Como apresenta na primeira leitura, Deus tem um projeto de salvação, de libertação do povo. O povo vai voltar para Deus, vai voltar para a terra prometida, vai voltar para Jerusalém, né? Então o servo sofredor, ele vai em meio a muito sofrimento, mas ele sabe qual que é a sua missão. Restaurar as tribos de Israel, reunir novamente o povo, recuperar o povo de Deus, né, para o Senhor. Ele sabe a sua missão. E aqui Paulo também, ele está dizendo lá que ele é chamado a ser apóstolo. E diz, ele está dizendo isso a toda a igreja, né? Aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos. Então, se a gente é para abraçar a vocação matrimonial, ou se é para ser solteiro, se é para a gente ser sacerdote ou religioso, que seja, né? A grande vocação nossa é a santidade. Nós somos chamados à santidade. Santidade não é você viver de uma maneira assim, alienada da sociedade, né? Ou uma forma estrita, assim, rigorosa. Pode até acontecer isso também. Mas a santidade é a gente abraçar aqui o projeto de Deus para nós, né? É a gente identificar a nossa vida, a de Jesus. Assumir o nosso compromisso também, a nossa vocação, né? Porque nós somos batizados. Nós somos chamados a seguir Cristo, somos consagrados a seguir Jesus. E aí São Paulo ainda fala ainda, né? Para vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Graça lembra gratuidade, né? Não é obrigação, é gratuidade. Não tem nada que a gente possa retribuir o amor de Deus por nós, né? Mas é um amor gratuito. Então a nossa vocação tem que ser na gratuidade também. Ele deseja que a comunidade viva essa graça, nação de graça, viva pela graça, mas ele deseja a paz. A paz aqui, Paulo insiste várias vezes, deseja a paz. É o shalom, não é a paz romana, né? A paz romana, o Império Romano, ele, devido à sua força militar e tudo mais, né? O poder, o governo lá que existia, né, no Império Romano, ele intimidava as pessoas. Então ele invadia, destruía. Então ali quem que vai enfrentar o Império Romano, né? Quem que vai, vamos assim dizer, questionar? Então a paz romana é você fica calado, você não questiona, o povo não tem direito a questionar nada, né? Não é diferente, né? Na sociedade que você fala qualquer coisa, você é massacrado, você é perseguido, você é eliminado de alguma forma ou de outra, né? Então assim, a situação é semelhante, né? Mas é a paz romana. Tipo assim, ninguém entra em conflito com ninguém. É o politicamente correto, né? Ninguém mexe com ninguém. Vivemos numa hipocrisia. Mas não é isso aqui. A paz aqui é plenitude de bênção, de graça, né? É a paz que vem de Cristo. Mas nós devemos ser instrumentos disso também. E o evangelho aqui é interessante. O João Batista, ele está mostrando, Jesus vem até ele lá, recebeu o batismo, e ele aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, depois de mim vem alguém que passou à minha frente porque existia antes de mim. Eu também não o conhecia. Por 2 vezes eu disse, também eu não o conhecia. Mas aquele que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vira o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Então mostra que João Batista, ele não reconhecia ainda que Jesus era o Messias, né? Nós também não sabemos muito, né? Não conhecemos muito. Mas, de alguma forma, a gente tem que interpretar os sinais que Deus vai dando na nossa vida. Ele vai deixando pistas para nós do que Ele quer de nós, de qual é a nossa vocação, qual é a nossa missão, qual é o projeto que Ele tem para nós. Importa a gente prestar atenção nisso e dar a nossa resposta. João tinha claro que ele não era o Messias. Quem era o Messias era Jesus. Por isso ele aponta o caminho para Jesus, né? Nós também devemos assim diminuir para que Jesus cresça, né? Nós devemos apontar para Jesus, testemunhar a grandeza de Deus, não na nossa grandeza, né? E aí interessante ainda que João Batista aqui, ele diz que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e ele é o Filho de Deus.
Ele tem como filho de Deus, ele tem a plenitude do Espírito. Nós recebemos o Espírito de Deus também, né? Que faz a gente dizer, aclamar Deus é Pai. A gente pode chamar Deus de Pai. Lá no fundo, no íntimo do nosso coração, nós sabemos que somos mais do que criaturas, né? Nós somos filhos de Deus, somos acolhidos por Deus como filhos e filhas. Mas é necessário entender também que Jesus ele tem a plenitude, né, do Espírito Santo. Ele comunica para nós esse Espírito, para que nós vivamos segundo o Espírito. E como São João diz lá, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A missão de Jesus está clara aqui. Ele veio tirar o pecado, não fala dos pecados, não fala tirar os pecados. Fala o pecado. Qual que é o que é o grande pecado nosso? É a gente dizer não, segundo o evangelista São João, é a gente não acolher Jesus, que é a luz. É a gente não acolher Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. É a gente dizer não ao projeto de Deus. Então, quando a gente se fecha para Deus, a gente não realiza a vontade de Deus, a gente não realiza o projeto que Ele tem de salvação para nós. E Jesus ele veio tirar como um cordeiro que era oferecido como expiação por todas as pessoas, se oferecia um cordeiro. Ele vem salvar a gente, ele dá a sua vida por nós, se oferece para que nós tenhamos vida. É necessário, então, a gente compreender que, assim como Jesus, a gente também tem que agir como Ele também. Na nossa vida, se a gente der testemunho de vida cristã, se eu for um bom cristão, uma boa cristã, mesmo em meio a incompreensões, mesmo em meio a situações, a gente olha ao redor, a gente vê a situação, poxa, acho que o tempo está fechando lá, né? Talvez vai vir uma chuva, vai vir uma tempestade. Mesmo assim, a gente não desanima, a gente enfrenta situações, porque a gente vai ser luz para as nações, a gente vai mostrar o caminho, a gente vai testemunhar que Deus ele está presente no meio de nós, e nós temos que cumprir a nossa missão, né? A nossa vocação. Então vamos pedir que a Nossa Senhora interceda por nós, para que nós possamos discernir qual é o chamado que Deus faz a nosso respeito, o chamado que Ele tem para cada um de nós, para que possamos servir a Deus com alegria. Como diz ali o salmista, esperei no Senhor, inclinando-se, ouviu o meu clamor. Canto novo, e depois meus lábios, um poema e louvor ao Senhor. Nós vamos louvar a Deus com a nossa vida, né? Porque a gente reconhece que o que Ele pede para nós é o melhor para nós. Por isso vamos servir e fazer a vontade de Deus com prazer, né? Cumprindo a nossa missão. Que Nossa Senhora interceda por nós. Assim seja. Amém.